Pastor, Nós estamos pregando uma série de mensagens, baseada essa mensagem nas bem-aventuranças que lemos no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Você que veio hoje pela primeira vez, pode assistir as outras no canal da igreja, você que está em casa de igual modo. Eu quero então começar com uma pergunta. E já imagino o tipo de resposta que você vai dar, e eu não quero essa resposta. A pergunta é a seguinte: o que é que eu gostaria de mudar na minha vida? Eu não me refiro a dinheiro, embora seja importante. Eu não me refiro a relacionamentos, conquanto seja muito valioso. Mas eu pergunto sobre aquilo que determina o modo como nós vivemos. Pela manhã, no culto das 9 e das 11, pregando sobre o Salmo 23, eu disse que parte das nossas aflições advém de coisas que pessoas e circunstâncias geram sobre nós. Mas parte das nossas aflições e adversidades vem das coisas que nós mesmos fazemos. E temos que ter coragem de admitir que às vezes o problema não é o outro. Porque dizer que o problema é o outro, é a minha esposa, se não fosse ela, ser tão reclamona, eu nem os conheço, então não é a verdade da sua realidade, estava tudo resolvido, mas reclama demais. Se não fosse ele, que trabalha muito, chega tarde em casa, nossa família seria ótima. É maravilhoso, só que não, em nossas dificuldades, encontrar alguém para dizer, é você. Mas a pergunta é, e quando esse alguém sou eu, como é que a gente faz? Sabe o que a gente faz? Geralmente, nada. E esperamos que o outro mude, mas quando percebemos que somos nós que temos que mudar, nós deixamos para depois. É claro que o que eu estou falando não é universal. É claro que todos nós temos problemas, acho que sim, mas nem todos são assim tão significativos, mas alguns são. Então por isso que eu fiz essa pergunta para você dizer o que eu gostaria de ver diferente na minha vida. Todo dia, já contei isso daqui, eu vou atravessar a rua, eu ouço a minha mãe, que morreu no ano 2000, me dizendo assim, cuidado ao atravessar a rua. O que é bom. Então eu olho primeiro, já quase fui várias vezes atropelado por andar lendo na rua, coisas assim, não obedecendo minha mãe, mas agora mais velho te obedece, não é verdade? E eu olho antes de atravessar a rua para não ser atropelado. Por que estou dizendo essa coisa tão banal assim? Porque nós todos somos esse acúmulo de experiências, umas muito positivas, que nos lembramos cheio de alegria, e outras que nos impedem de prosseguir. E um dos grandes problemas que nós temos, os grandes males que nós sofremos, é o medo. Porque por algum motivo nos disseram que nós não iríamos conseguir. No meu caso, já contei aqui várias vezes, eu tenho muito pouca coisa para contar, então eu conto as mesmas coisas. Por alguma razão, eu tinha medo do escuro. A vida inteira eu caminhei com esse temor. Graças a Deus, Ele me libertou. Eu só tinha esse medo. Eu não tenho medo de andar de avião, eu durmo no avião, não subo de
paraquedas por razões familiares, por mim eu subiria naquele troço lá tranquilo, asa delta, não tenho medo de nada disso. Mas eu tinha medo do escuro. Fantasmas. Na verdade, na minha infância, ela foi povoada de fantasmas, que não existem, mas existem. Se a gente acredita que isso é real. Eu dei aqui um exemplo, eu queria que você pensasse no seu caso. Muitas vezes você vai fazer uma prova, hoje teve Enem, não é? Fazer uma prova, mas lhe disseram o seguinte: você não vai conseguir. Não adianta você tentar, que você não vai conseguir. Aí você vai fazer a prova, aí não consegue, porque você não vai conseguir. Porque você ouviu isso e acreditou nessa mentira. Então nós acreditamos em muitas mentiras. Aí eu ouço Jesus dizendo que eu vim para que vocês tenham vida e vida transbordante. Mas o medo, a mentira, dei 2 exemplos. Às vezes é o vício. Maus hábitos, vícios mesmos, que fazemos tudo ou não para deixar e não conseguimos. Quantas pessoas eu conheço que passam a vida inteira, por exemplo, querendo parar de fumar e não conseguem? Eu lamento profundamente. Quantas pessoas eu conheço que desejam parar de falar palavrão, mas deu uma irritadinha nele, pumba, solta o palavrão. Por exemplo, eu dei alguns exemplos, mas eu queria que você pensasse nos seus. É sobre isso, então, que eu quero hoje, de modo não muito demorado, trazer para os irmãos essa 5ª mensagem sobre o caminho de Jesus, que já está publicada neste livro aqui, O Caminho de Jesus. Eu vou fazer, portanto, alguns destaques aqui. O nosso título, o nosso tema hoje é Confie no Deus Eterno. O que é confiar? Confiar é acreditar que aquilo que eu digo acerca de Deus será verdade na minha vida. O pastor André destacou a fidelidade de Deus. E essa palavra fidelidade na Bíblia tem mais de 20 significados. Inclusive pode ser a enfermeira que cuida de um paciente, é a mesma palavra. As palavras têm muitos significados. E penso que, sobretudo, fidelidade no caso de Deus, além de incluir a sua bondade, tem a ver com a sua estabilidade. Isto é, Ele é o mesmo ontem, lemos isso na Bíblia, hoje e amanhã. Ou, em outras palavras, Ele não muda. Ele não muda no sentido existencial, no sentido de que aquele que Ele diz que faz e fez, Ele continua fazendo e vai fazer. Então eu posso confiar. Porque às vezes nós olhamos assim para o Antigo Testamento e vemos o mar vermelho se abrindo e o povo passar. Mas comigo isso não acontece. Ou eu olho para o Novo Testamento e vejo Jesus multiplicando multidões com um pouquinho de comida. Mas eu não vejo isso. E alguns chegam, inclusive, a ser cessacionistas. Isto é, creem que esses atos de Deus no Antigo ou Novo Testamento não mais se realizam. Ficaram no passado. Mas se você quer uma demonstração do grande amor de Deus, é quando alguém se livra de um vício. É pior do que o Mar Vermelho. Se pudéssemos fazer esse tipo de comparação, e é verdade. Como pessoas deixam a incredulidade e vêm para a fé em Jesus, aceitando como Salvador, é um milagre extraordinário, por exemplo. Porque estava aquela alma arraigada na sua incredulidade, no não crer no poder de Deus, e agora crê. É um milagre isso. E às vezes Deus quer fazer um milagre na minha vida, um milagre na sua vida, dando-me a capacidade de confiar. Vocês sabem que a nossa era é a chamada era
da conspiração. Isso é terrível, porque a conspiração quer dizer o seguinte: tem alguma coisa escondida que não lhe foi dito. E aí nós passamos a submeter todas as coisas que nós ouvimos à mesma perspectiva. Nós temos a Bíblia Sagrada, mas quem nos garante que ela foi realmente inspirada por Deus? Você não sabia que alguns livros foram escondidos, apagados, e não estão na Bíblia, porque alguém decidiu que não estará? Tem gente que acredita nessa bobagem. Não vou ler a Bíblia porque o que está aí é que quiseram que eu soubesse, o Papa, ou sei lá quem, que disseram que é isso que temos que acreditar. E essa mentira vai crescendo e mina a confiança nas pessoas. De igual modo, você crê em Deus como um ser que atua, mas isso não é verdade. Ele, no máximo, ele criou o mundo, para usar uma imagem antiga, deu corda no relógio, e cada um agora que se vire. Ele não intervém mais na história. De tanto você ouvir isso, a mentira se torna uma verdade. Então, nosso propósito hoje é nesse sentido. Eu tenho, então, algumas sugestões a este respeito, que estão aqui nesse livro, mas eu estou sublinhando apenas o seguinte: se nós queremos que em alguma área de nossa vida, ou em mais de uma área de nossa vida, ou naquela área onde há insatisfação, para que fiquemos então satisfeitos, realizados, a primeira sugestão é: deseje ser satisfeito por Deus. Hoje, nós sabemos que se você gosta de futebol, você pode ver futebol praticamente o dia inteiro. Sobretudo nos canais fechados, o dia inteiro tem futebol, ou tênis, ou basquete, ou voleibol, ou luta livre, o dia inteiro. E algumas pessoas se satisfazem com isso. Por exemplo, se você quiser ouvir o dia inteiro louvores, só falando de Jesus, do amor de Deus, você ouve o dia inteiro. Mas eu e você temos que buscar não essas recompensas, não essas belezas, mas nos deixarmos satisfazer por quem Deus é. E o salmista diz assim: ó Deus eterno, eu te quero de novo ao meu lado, tenho sede de ti. É o que está no Salmo 143, número 6. Segundo lugar, isso não é fácil de ouvir, nem me é fácil de dizer. Nós precisamos aceitar que nós temos defeitos de caráter. Eu tenho. Não vou contar para vocês quais são. Alguns já sabem, já descobriram ao se relacionarem comigo. Até o pastor Ricardo, que é quase perfeito, para mim é perfeito, também tem. A esposa deve saber que todos eles, de quais salteados, já joga na cara dele. Isso é normal em todos nós temos defeitos. Mas essa frase, às vezes, todos nós temos defeitos. Tá. E o que fazemos com esses defeitos? Continuamos com eles. Eu sou assim. Gosta de mim, tem que ser desse meu jeito. Não gostou, problema seu. E está resolvido. Só que não está resolvido. Então, o que estou dizendo é que nós temos que aceitar que temos defeitos de caráter, não para continuar a tê-los, mas para abandoná-los, para deixar de os ter. Então, eu olho para mim, você olha para você e diz: qual é o meu defeito? O que eu faço com esse defeito? Que decisão eu tomo a esse respeito? Terceira sugestão: permitamos que Deus comece o processo para nos transformar. Há um espaço entre o reconhecimento de que temos defeitos, e alguns nem esse passo damos, né? O defeito é do outro.
Mas há um espaço, uma distância entre o reconhecimento de nossos defeitos e o desejo de não os ter mais. Precisamos acabar com essa distância, com esse espaço, com essa diferença. Então eu quero organizar isso em 4 palavrinhas que eu chamei de mola, M-O-L-A. Um modo de memorizarmos melhor as coisas. E o M é mantenha-se confiante em Deus. Tudo que nós dissemos aqui, que nós cantamos, é um convite a que mantenhamos a nossa confiança em Deus. Quando é que ela é ameaçada? Quando as coisas não acontecem do modo como nós queríamos. Quando ela é ameaçada? Quando nós achamos que perdemos o controle, como se ter controle sobre as coisas fosse algo bom. Quando a nossa confiança em Deus é ameaçada? Quando nós oramos e aparentemente Deus não nos respondeu. Mas nós sabemos que Deus sempre responde, só que Ele responde de um modo divino. E nós esperamos do nosso modo, porque o nosso modo é humano. Se nós fôssemos divinos, nem orar, oraríamos. Nós responderíamos, mas nós somos humanos. Nós pedimos isso e Ele pode nos dar. Eu destaquei esse aspecto quando falei do verso 1 do Salmo 23, que Deus nos atende em nossas necessidades, não em nossos desejos. Porque muitas vezes os nossos desejos são para a nossa destruição e não para a nossa edificação. M, mantenha-se confiante. Seja qual for a adversidade, pessoal, na minha casa, no meu trabalho, seja qual for. Por isso, o louvor tem um grande poder. Porque o louvor nos lembra tudo aquilo que Deus já fez. Então, o sentido do louvor, às vezes nós o tomamos apenas numa dimensão estética. É bonito, é gostoso de cantar. Excelente, tudo isso é verdade. Mas o louvor tem um conteúdo. E o conteúdo do louvor, sobretudo os salmos, é dizer que somos amados por Deus e Ele continua a agir nos dias de hoje. O O é bastante simples. Ore sempre a Deus. Você tem esse problema de caráter, essa coisa que você quer mudar, você não vai mudar sozinho, sozinha. Ore a Deus. Talvez você nem tenha coragem de confessar qual é o seu defeito. Você pode confessá-lo a Deus, até porque esconder dele é uma tolice, né? Ele já sabe. Então vamos nos colocar diante dele. Irmãos, a oração é esse privilégio que nós temos de dizer, meu Deus, tu sabes que eu tenho esse problema. Seja qual for, eu tenho esse problema. Eu não posso contar para ninguém. Não vão aceitar. Nem para minha esposa, nem para o meu filho, nem para o meu pai. Ninguém vai me aceitar e vai me olhar ainda com olhos que eu quero ser ouvido. Mas com ele não. Por quê? Ele já sabe. Então, na minha oração, não é uma oração para dizer o que Deus deve fazer, mas dizer, ó Deus, tu sabes que eu tenho esse problema. Aliás, eu tenho até outros também, que eu nem sei que tenho, mas tu sabes. É o Salmo 139, um dos nossos prediletos, né? Vamos orar por aquele nosso problema. Seja ele qual for, um vício, um mau hábito, um modo de olhar, preconceito, a inveja, o medo, seja o que for, a nossa lista é grande, né? Muda isso em mim. Se eu orar, certamente há grandes chances de a mudança acontecer. Mas eu, às vezes, acho que posso resolver sozinho. Mas eu posso orar, usando os recursos que Deus me dá, como o profissional da saúde mental que possa me ajudar, ou qualquer outra pessoa
que possa me ajudar. Até mesmo antes de ir, e durante estar lá, é em oração que eu devo proceder. A oração cura. Eu estou dizendo que só o fato de a gente orar, muitas vezes a cura já acontece, porque nos abrimos diante de Deus. Essa é a coisa dos salmos. A gente às vezes fica um pouco horrorizado que o salmo fala assim, ó Deus, quebra o dente dos meus adversários. Não, eu não sou assim, né? Mas o salmista era, não melhor, não pior do que eu. Ele era verdadeiro. E a Bíblia registra essa verdade. Às vezes eu penso que eu chego diante de Deus e imagino e começo a falar um monte de lorota. Isto é, coisas que eu não sou. Tu sabes que eu sou generoso, tu sabes que eu sou bondoso, tu sabes que eu leio a Bíblia, tu sabes que eu amo meus irmãos. Aí brincando diríamos, Deus disse, para cima de mim? Não é verdade? Vamos ser francos. Mas quando nós abrimos o nosso coração, Senhor, tu sabes que tem um monte de gente na igreja que eu detesto. Mas eu preciso amá-los. Me ajuda a amar essas pessoas. Por exemplo, dei algumas situações que eu não quero que sejam as suas, porque as suas podem ser outras. O L é leia. Você já sabe o que eu vou dizer, eu nem vou dizer. O que eu ia dizer se eu fosse dizer? Então nem vou dizer. Então vamos ao 4, que é o haja. Haja solidariamente. Vimos aqui o nosso cantor aqui, fica em pé aí, com a camisa do Ita Sertão. Né? E ele, gostaram, foi lá em Malhada de Pedras, né? E tal. No mês passado, já foi no mês passado. No meio do mês, mas foi no mês passado. Ele tem problemas? Possivelmente tem. Tem aflições? Possivelmente tem. Não conheço. Tem dificuldades? Tem. Tem coisas que ele gostaria de mudar na vida dele? Possivelmente tem. Eu estou num plano meramente hipotético. Bom, aí saiu o convite para ir no Malhada de Pedras. Aí ele falou assim, não, quando eu resolver isso, então eu vou. Quando é que ele iria? Não é verdade? Então, muito obrigado aqui, tudo combinado, depois eu lhe dou a comissão. O que eu estou querendo dizer que eu sempre insisto nesse ponto, que muitos de nós não descobrimos ainda a bênção que é abençoar. Hoje eu fiquei muito contente, de manhã eu fui ali na sala da transmissão e vi lá um novo voluntário transmitindo as letras dos cânticos e da mensagem. Falei nada, mas fiquei muito feliz. Alguém que chegou agora à igreja e já vive na perspectiva da generosidade, do voluntariado. Não tente resolver os seus conflitos antigos, recentes, de qualquer tipo, os seus medos, para depois abençoar, porque você nunca vai resolvê-los todos. Mas lhe garanto que se você se empenhar e se envolver na solidariedade, agindo solidariamente, esse é um recurso que Deus dispõe e coloca na sua vida para você ter a mudança que você deseja. Nesse sentido, o outro nos cura. Porque o outro, quando nós o abençoamos, nós descobrimos que nós temos valor. Que apesar de nossas limitações, imperfeições e mesmo aflições, nós podemos abençoar pessoas que também têm os seus dramas e dificuldades. E aí nós afirmamos o óbvio, todos nós somos iguais. Eu tenho problemas para resolver. Já resolvi o do medo, não tenho medo do escuro. Pode me levar para o escuro, que eu não tenho medo. Mas tem outros que eu não vou revelar aqui, não é verdade? Não é? Por exemplo, por que eu gosto tanto de chocolate? Já estou aqui pensando que vou chegar em casa depois do lanche ou jantar e estou tentando não fazer isso, porque eu já fiz isso depois do almoço. É tomar uma taça de sorvete. Que é bom, por isso que eu faço isso, né? As pessoas não gostam de ouvir eu dizer que o pecado é bom, porque se não fosse, nós não pecaríamos. Chocolate é bom demais, sorvete, então, nem tem cabimento de quanto é bom.
mas em excesso, eu sei, você sabe como faz mal. Mas como a gente se livra disso? É disso que estou falando, para que nós possamos, então, fluir a bênção que nós precisamos, desejamos e queremos. O trabalho voluntário cura. Peça, então, humildemente a Deus que remova os seus defeitos e submeta a cada mudança que Ele está fazendo na sua vida. E não é, a maioria delas, de uma hora para outra. As mudanças são aos poucos para serem valiosas, mas consistentes, às vezes com recaídas, mas retomadas. Basicamente o que eu quero dizer, Jesus já morreu por nós, já pagou o preço e nos concedeu a salvação. Agora Ele nos convida a viver no compasso de homens e mulheres que Jesus salvou, cheios de plenitude. E o que é que nos atrapalha, como diz o autor dos Hebreus, para que sigamos na vida plena? Oremos a Deus para que essas coisas todas sejam largadas de lado e nós rumemos a estatura do varão perfeito, que é Jesus, e assim eu termino. No Antigo Testamento, nós lemos várias vezes assim: sejam santos, porque eu sou santo. Mas isso é um pouco elevado demais para nós. Como é que eu vou ser santo como Deus é santo? Mas é a meta. Quando Jesus vem, Ele é santo. Mas Jesus tinha corpo como a gente tem, vontade como a gente tem, uma história como a gente tem. Jesus teve uma infância, como de qualquer pessoa, ouvindo coisas que não deviam ouvir. Os seus irmãos faziam bullying com ele. Não está escrito claramente isso, mas está pressuposto ao longo que os irmãos de Jesus foram os últimos a crer nele. Os evangelhos nem relatam o que eles creram, só o Atos que nos dá a entender depois a história seguinte. Em casa, Jesus enfrentava problemas como eu e você, gente. Mas Ele foi perfeito. Então, o alvo da minha vida, da sua vida, não é olhar para Deus que é invisível, mas é olhar para Jesus que é visível, a sua história, a sua identidade, a sua biografia estão cravados nos evangelhos. É assim que eu quero ser. Quando alguém me ofende, Jesus, quando era ofendido, dava a outra face, por exemplo. Quando o inimigo o asseclava, ele dizia: perdoa-lhes. Quando um familiar seu fazia bullying com ele, ele continuava pregando. Algumas circunstâncias, e ele continua sendo o nosso, como se dizia antigamente, nosso varão perfeito. É o meu espelho, é o nosso espelho. Jesus é aquele que nós podemos ser. É uma jornada. Vamos nessa jornada? Vamos então cantar. Enquanto nós cantamos, você pode refletir e no seu coração desejar: é isso que eu quero ser. Irmão, irmã, muito sinceramente, objetivamente, eu quero ser como Jesus. Todo o meu empenho, tudo aquilo que eu faço, toda a minha oração, todo o meu trabalho, todo o meu desejo, eu quero ser igual a Jesus. Tem um preço, né? Ser igual a Jesus quer dizer que não quero ser igual a mim mesmo. Quero ser igual a Jesus.